Olá, queridos apaixonados pela história. Hoje aprenderemos um pouco mais sobre Roma República, então bora comigo. Rex significa aquele que cuida, públicos da coisa pública. Ser republicano é cuidar da coisa pública, do interesse de todos os cidadãos. O Senado continua sendo o principal órgão em Roma, tá? Na verdade, o Senado é o único órgão político que sempre existiu na história de Roma. Tanto na monarquia, como na república, como no império, tá? O poder executivo são os cônsules, tá? São 2 cônsules, mandato de 1 ano sem reeleição. Lembrando que república é importante essa alternância no poder, tá? Um outro cargo muito interessante, pessoal, é o cargo de ditador, que geralmente para nós, ditador é um usurpador, alguém que toma o poder, tá? Não está previsto na lei. Em Roma, o ditador estava previsto na lei. Então, em Roma, o ditador vai existir em caso de extrema urgência, guerras, calamidades, uma catástrofe natural. Então, aí o Senado elege um para ser o ditador. Para que Roma não se tornasse uma ditadura, o cargo de ditador dura apenas 6 meses. E vocês conhecem alguns ditadores importantes em Roma, famosos? Olha, tem um que o pessoal conhece muito. Cometem até um grande erro ao falar sobre ele. Júlio César. Júlio César nunca foi imperador. Na verdade, o cargo máximo que ele teve foi de ditador. Uma outra característica muito importante da República foi a luta entre plebeus e patrícios. Na verdade, os plebeus perceberam a importância deles para a cidade, né, turma? São a força de trabalho, são soldados. Na verdade, Roma sem os plebeus não são nada. É importante que vocês entendam que no começo da República, Roma é apenas uma cidade-estado na Península Itálica. Não é aquela Roma famosa que nós conhecemos, né? O Império, escravidão, dominando quase todo mundo conhecido. Então, no início da República, os plebeus formavam ainda ali mesmo, a maioria era força trabalhadora, eram soldados, tá? Então, os plebeus tomaram consciência disso e decidiram lutar por mais direitos políticos, direitos sociais. Uma primeira manifestação da plebe foi retirar-se para o Monte Sagrado. Olha que legal, os plebeus saíram de Roma, subiram até o Monte Sagrado e lá fizeram a primeira greve da história. Os plebeus tomaram consciência de sua importância. Ou vocês, patrícios, nos dão ou nós não voltaremos para Roma. E os patrícios foram pegos de surpresa. Foram. Quem vai trabalhar? E se Roma foi invadida? Tudo bem que os patrícios eram generais, mas o que é um general sem soldados, sem exército? Então os patrícios foram pegos de surpresa por essa atitude da plebe, se retirar para o Monte Sagrado e fizer essa espécie de greve. Então assim os plebeus conseguiram a sua primeira conquista, tá? Seu primeiro direito, que era o direito de ter um tribuno plebeu. É um tribuno que vai representar a plebe. Esse tribuno, inicialmente, tem direito de vetar as leis. Não tinha o direito de propor. Com o passar do tempo, aí sim, mais para frente, com a evolução da república, os plebeus, esse tribuno, né, eleito pelos plebeus, vai ter o direito de propor leis, mas por enquanto só de veto à lei. Então essa é a primeira conquista da plebe, tá? Tribuno da plebe, direito de veto à lei. Passados alguns anos, os plebeus foram novamente lá para o Monte Sagrado fazer uma outra reivindicação. Qual era? Nós queremos que as leis sejam escritas. Porque as leis em Roma eram transmitidas ainda muito oralmente. E isso facilitava a manipulação dos patrícios contra a plebe. Então os plebeus, eles exigem que as leis sejam escritas, e assim ocorreu. É a famosa Lei das 12 Tábuas, a redação das leis em Roma. Pessoal do vestibular, esta é a que mais cai.
Lei das 12 Tábuas, redação das leis em Roma. Lembram? Em Atenas, quem escreveu as leis? O legislador Drácon. Na Mesopotâmia, no primeiro Império Babilônico, Hammurabi, né? São exemplos de leis escritas ao longo da história. Aí, ao longo da evolução da República Romana, os plebeus, através de pressões sociais, nem sempre no Monte Sagrado, conseguiram ter mais conquistas. Entre elas, a lei Licínia Sestia, nome de 2 senadores, senador Licínia, senador Sestia. Fim da escravidão por dívidas, essa lei, tá? E um dos cônsules, lembram que eram 2, deve ser de origem plebeia. A lei Canuleia, que vai permitir o casamento entre plebeus e patrícios, e o plebiscito, que é uma consulta à plebe, mas com força de lei. Então, aquilo que a plebe decide no plebiscito, automaticamente torna-se lei, tá? Plebiscito, inclusive, é uma herança cultural para nós, né? O Brasil já teve alguns plebiscitos importantes aí, por exemplo, em 63, quando João Goulart governava na forma, né, de uma república parlamentarista, houve um plebiscito que optou pela volta do presidencialismo. Na sequência, só foi o golpe militar, tá? Em 93, teve um outro plebiscito no Brasil para escolher a forma de governo. Nesse eu votei, tá, turminho? Já estava lá. Então você tinha a república presidencialista, a república parlamentarista, monarquia pura ou monarquia parlamentarista. Aí venceu a república presidencialista. Por isso que o plebiscito tem força de lei, tá? Outra coisa que o pessoal sempre questiona nas aulas, mas o professor, como os plebeus conseguem ter tantos direitos assim, tantas conquistas ao longo da república? Além da plebe ser uma classe muito numerosa, é importante vocês perceberem que ao longo da república, tá, alguns plebeus se enriqueceram. São chamados homens novos ou novos ricos. Então tem uma pressão econômica tá aí também desses novos ricos, a maioria generais, né, para que tivessem mais direitos políticos. Belezinha? Quero ouvir de novo então as principais leis? Vamos lá? Tribuno da plebe, direito de veto, a lei. Lei das 12 tábuas, redação das leis. Lei Licínia Sestia, fim da escravidão por dívidas, e um dos cônsules deve ser de origem plebeia. Lei Canuleia, permite o casamento entre plebeus e patrícios. E o plebiscito, uma consulta à plebe com força de lei. E assim, chegamos ao momento de ver Roma crescer. Vamos falar, pessoal, da expansão romana, dominando quase todo mundo conhecido na época. A primeira etapa da expansão romana foi motivada pelo interesse por terras cultiváveis, conquistar a Península Itálica. Então Roma conquistou a Península Itálica sem nenhum grande problema, sem nenhuma grande guerra para chamar a atenção. Conquistou com uma relativa facilidade. O que é legal vocês entenderem dessa conquista é que os romanos não escravizaram os italianos. Pelo contrário, os romanos tornaram os italianos cidadãos romanos. Porque assim você atrai os italianos para o seu lado. Você fortalece o exército romano, tornando os italianos cidadãos romanos. Porque Roma quer continuar expandindo. Roma não quer ficar apenas na Península Itálica. Beleza? Então, primeira etapa da conquista, conquistar a Península Itálica. Segunda etapa, precisamos dominar o Mar Mediterrâneo. Porque dominando o Mar Mediterrâneo fica mais fácil o acesso ao norte da África, ao Oriente Próximo ali. Belezinha? Só que para dominar o Mediterrâneo, Roma vai ter que entrar em guerra contra uma grande cidade-estado chamada Cartago. Cartago era uma cidade fenícia, entendeu? Fenícia. Os romanos chamam os fenícios de púniques. Então, guerra contra os púniques, guerras púnicas, tá? Então, Cartago, uma cidade-estado fenícia. As guerras púnicas são Roma versus Cartago. Disputa pela ilha de Sicília e pelo domínio do mar Mediterrâneo.
Após 3 guerras púnicas, Roma acaba vencendo e anexando Cartago. A partir daí, ninguém segura mais Roma. Roma não tinha escolha, pessoal. Roma precisava tornar-se uma potência militar para derrotar Cartago. Não tinha saída. Ou tornar-se uma potência militar ou perderia a guerra para Cartago. Então isso tornou Roma muito forte militarmente. Lembre-se, né? Os humanos são filhos de Marte, deus da guerra, amamentados por uma loba, um animal feroz. Então, a partir daí, Roma conquista a Gália, que é a França, a Britânia, a Inglaterra, Península Ibérica, Grécia, Macedônia, Ásia Menor, Palestina, Egito, né? Roma domina quase todo o mundo conhecido naquele período ali. Roma domina todo o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é a principal via de comunicação de Roma europeia ocidental com a Roma oriental. O mar Mediterrâneo é nosso, é o Mare Nostrum. Plus Turben, Mare Nostrum. É o domínio romano sobre o mar Mediterrâneo. Ahá, uhul, Mediterrâneo é nosso. E assim Roma passa a explorar toda essa região aí. Porém, a expansão romana trouxe mudanças significativas para Roma. Algumas boas e algumas ruins. Tá? Quais são as principais consequências, então, da expansão romana? Primeiro, um grande aumento no número de terras, lógico, né? As chamadas ager públicos, terras públicas, públicas no sentido de pertencerem ao Estado romano, tá? Não pertencem a um general, a um senador. As terras pertencem ao Estado romano, é o ager públicos. Um grande aumento no número de escravos. Pessoal, foquem agora. Grande aumento no número de escravos, prisioneiros de guerra. Roma torna-se, né, um modo de produção escravista. Predominantemente, a partir de agora, escravista, tá? O surgimento de grandes latifúndios escravistas, tá? Uma outra consequência, plus turbo também, que nós temos aí, é que muitos generais plebeus vão fazer riqueza com a expansão romana. Logicamente que a maioria da plebe continua pobre, tá? Mas muitos conseguem fazer riquezas. Esses serão chamados de homens novos ou novos ricos. Então existe agora uma classe nova em Roma. Os novos ricos que vão disputar o poder lá com os patrícios a partir de agora. Entenderam? Alguns homens novos famosos, novos ricos famosos. Júlio César, Marco Antônio, Caio Otávio. Olha, são nomes que vocês conhecem. O homem mais rico de Roma, Mário, o ambicioso, era o novo rico. Entendeu, pessoal? Então, isso é muito importante, né, nessa transição da república para o império. Os novos ricos vão entrar em choque com os patrícios, disputando o poder político. E isso vai ficar muito claro nos triunviratos, principalmente no primeiro. Belezinha? Um êxodo rural. É importante que vocês entendam que o surgimento de latifúndios escravistas, que o grande aumento no número de escravos, ela trouxe mudanças importantes. A plebe perde a sua ocupação para os escravos. Ela perde. Né? Os plebeus que estavam no campo serão expulsos, substituídos por escravos. Escravo está barato. Compensa muito mais comprar um escravo do que pagar um salário para um plebeu, do que manter uma plebe. Só que isso vai marginalizar a plebe. Os plebeus vão perder a sua ocupação para os escravos, tanto na cidade como no campo. E outra coisa, os pequenos e médios proprietários rurais não vão suportar a concorrência dos latifúndios escravistas. E assim vão à falência também. Você percebe aí alguns problemas que a expansão romana está trazendo. A falência dos pequenos e médios proprietários rurais por não suportar a concorrência com os grandes latifundiários escravistas e a plebe marginalizada, perdendo a sua ocupação para os escravos. E aí, logicamente, começa um novo período de agitação social em Roma. Em meio a esse período de agitação social, os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco,
dois tribunos da plebe vão propor uma reforma agrária. Primeiro, Tibério Graco propôs uma reforma agrária. Não foi aprovada. Tibério e mais 300 seguidores foram assassinados, simplesmente por reivindicarem, por proporem uma reforma agrária. 10 anos depois, o irmão dele, o Caio Graco, também foi eleito tribuno da plebe, e o Caio conseguiu aprovar uma lei chamada Lei Frumentária. É uma lei que o Estado vai subsidiar o trigo, vender quase de graça, vender muito barato aos plebeus. Mas, prof, aí já é o pão e circo? Ainda não. Mas é a base para a futura política do pão e circo. Então, com a lei frumentária, o Estado vai subsidiar o trigo aos plebeus, beleza? Caio vai chegar a propor também uma reforma agrária, tá? Só que ele foi perseguido, tal como seu irmão foi, Tibério. Quando viu que seria morto, cercado pelos patrícios, ele dá ordem para que seu escravo Pancrácio o matasse. E assim ele se matou também. Então você pode considerar que ambos foram mortos aí, né? O Caio se mata porque realmente seria morto pelos patrícios, tá? Então, ao pé da letra, as leis de reforma agrária não foram aprovadas, tá? E outro destaque desse momento também aí é que vai ter reforma, vai ter revoltas escravistas. Turma, todo local que você tem escravidão tem resistência. Seja Brasil, colônia, América Espanhola, tem escravos, tem resistência, tá? E dessas revoltas, uma merece destaque, que é a revolta liderada por Espartacus. Espartacus libertou mais de 100 mil escravos em Roma. Roma precisou de 2 anos para derrotar a revolta de Espartacus, tá? Quem conseguiu sufocar definitivamente Espartacus e matá-lo foi o general Crasso. Já já falaremos mais um pouco sobre ele. Uma coisa muito importante que o vestibular pode ter uma questão mais bem elaborada, né? É vocês entenderem que as revoltas escravistas em Roma não eram revoltas para acabar com a escravidão, não eram revoltas contra o sistema escravista de maneira geral, e sim para buscar a liberdade pessoal. É importante lembrar que os escravos não eram escravizados pela cor da pele, por serem africanos. Eram escravizados por prisioneiros de guerra, por nascimento, por dívidas, desde que não romanos, entenderam? Então não havia uma identidade entre os escravos. Como, por exemplo, no Brasil colônia, Brasil império, por mais que nós saibamos que os escravos vinham da África, tinham várias tribos, mas eles vinham da África, entendeu? Em Roma não havia essa identidade mínima. Então as revoltas escravistas em Roma, guarde bem isso, não era para acabar com o sistema escravista, e sim era uma busca pela liberdade pessoal. Então, pessoal, todos esses fatores juntos, eles contribuem para a crise da República Romana. Não é uma crise econômica, pobreza de Roma, invasões, não. É uma crise mais política. A plebe está marginalizada, então está agitada. Uma série de revoltas escravistas no mundo romano. E principalmente os novos ricos generais vão tentar tomar o poder nesse momento. Nas grandes crises políticas, né, as instituições ficam mais enfraquecidas. Entenderam? Então, nesse momento aí, os novos ricos, os generais patrícios, os generais homens novos, vão pressionar o Senado pelo poder político. Mas o Senado também sabe jogar. Então, o Senado, para entregar um pouco do poder, mas não todo ele, acabou formando o primeiro triunvirato. Então é muito importante que vocês percebam que o primeiro triunvirato é fruto da crise da República, aliado às pressões dos novos ricos generais pelo poder político. O primeiro triunvirato ele foi formado pelo general Crasso, pelo general Pompeu e pelo general Júlio César. Crasso, que havia derrotado Espartacus, acaba depois morrendo numa guerra externa.
Porque, na verdade, um triunviro quer eliminar o outro. A vontade deles é governar sozinho Roma. Então, com a morte de Crasso, abre-se uma luta mais direta entre Pompeu, patrício, e Júlio César, novo rico. Lembra? Júlio César, novo rico, plebeu, enriquecido. O Senado havia determinado que Pompeu iria cuidar de Roma capital, enquanto que Júlio César foi enviado para a Gália. Muitas revoltas na Gália, então César foi enviado lá para sufocar essas revoltas, para pacificar a Gália. Lembra das historinhas, né? Asterix, Obelix, César lutando na Gália? Então, tem um pouco de sentido, porque a Gália, apesar de não ser tão grande, era muito resistente, tá? Como no Senado a maioria era de patrícios, o Senado articulou com Pompeu um golpe contra César. César vai ser acusado de traição e será preso. Mas veja bem, César não é traidor. Era um golpe para prender César. César representa a plebe, é novo rico, é amado pela plebe. E os patrícios querem tirar o poder de Júlio César. Então daí acusá-lo de traição. O que o Senado faz? Então o Senado envia um mensageiro até a Gália, avisando que César deveria voltar imediatamente para Roma. César não sabia por quê. Então o mensageiro foi. E o mensageiro viajou. E ele viajou de Roma até a Gália. Chegou na Gália e disse: César, o Senado exige que você volte imediatamente para Roma. Mas por que, mensageiro? Não sei, César. Sou só um mensageiro, tá? Mas César desconfiava das intenções do Senado. Ou sabia, né? Também tinha amigos no Senado. Então César fala, tudo bem, voltarei para Roma. Só que César volta para Roma com seu exército. Era proibido por lei qualquer exército entrar em Roma. Nunca nenhum exército entrou em Roma. Seria um atentado contra a República. Mas César vai com seu exército para Roma. Marchando em direção a Roma. Ao atravessar o Rubicão, César não teria mais volta. Então, no rio Rubicão, para atravessá-lo, César diz a seus soldados: Aleia jacta est! A sorte está lançada. Quando César atravessa o Rubicão, não tem mais como voltar atrás. Vocês podem usar isso numa redação. Atravessar o Rubicão é tomar uma decisão que não tem mais volta. E César vai em direção a Roma. E César entra em Roma com seu exército. Pompeu duvidava que César teria essa ousadia de ocupar militarmente Roma. Pompeu fala, César, oh Júlio César, ai Júlio César, porque Pompeu não esperava, Pompeu não tinha exército ali naquele momento para se defender. Porém, Pompeu sai da cidade, organiza o seu exército e aí começa uma guerra civil. É guerra, é romano matando romano. Exército de César contra exército de Pompeu. César contra Pompeu. Uma guerra civil. E César derrota Pompeu. Pompeu foge para o Egito. Fugiu para o lado errado. Por quê? O César era amante da Cleópatra. Lembra? César, o homem de todas as mulheres. E a mulher de todos os homens. Tá? Pompeu foi para o Egito e lá acabou sendo assassinado. César, fortalecido, pressiona o Senado. Porque o Senado, a maioria, articulou favoravelmente a Pompeu. Vocês lembram disso? César pressiona o Senado. César tem o apoio da plebe. César é amado pela plebe. César pressiona o Senado. Senado torna César ditador. César pressiona o Senado. César torna-se ditador por 2 anos.
Lembram? Ditador era apenas 6 meses. César pressiona o Senado. César torna-se ditador por 10 anos. César tem o apoio do exército e da plebe. César pressiona o Senado, torna-se ditador vitalício. César, não satisfeito, pressiona ainda mais o Senado. Porém, o Senado mata Júlio César. César apertou demais, apertou muito. O Senado vai matar César no Capitólio. Mas por que, Marcelo? Que o Senado, após dar tanto poder a César, acaba matando-o. Pensa um pouquinho. O que vocês queriam, o que vocês acham que César queria a mais? Para o Senado falar, não, César, é muito. Você quer muito. Pense um pouquinho. César queria que seus poderes se tornassem hereditários. Essa é a resposta, turma. O Senado mata César por esse querer que seus poderes fossem hereditários. César é um ditador vitalício. Se os seus poderes se tornarem hereditários, a república tornar-se-á uma ditadura. Qual é o discurso do Senado? Não podemos permitir que a república torne-se uma ditadura. Precisamos salvar a república. Não é um discurso falso. É verdadeiro, mas também, por outro lado, vamos lembrar que César era o novo rico, origem plebeia, e os patrícios queriam retomar o poder em suas mãos. Então, o Senado convoca César para uma reunião e nas escadarias do Capitólio, César é brutalmente assassinado. César sofre 21 apunhaladas. E César ali, caído, morrendo, disse bem baixinho. Infelizmente, como ele estava morrendo, disse baixinho, não deu para entender. Não, tô brincando. César disse, lembram? Até tu, Brutus, me apunhalastes pelas costas. Cuidado, Brutus não é filho de César, é sobrinho. É que César é amante da mãe de Brutus também. Entendeu? Mas Brutus é filho político de César. César coloca Brutus na política. Então César nunca imaginou que Brutus poderia traí-lo também. Bem, com a morte de César, né, com o assassinato de César, o Senado imaginou que iria recuperar o poder, que o povo iria compreender. Olha, salvamos a república de não virar uma ditadura. Mas o povo amava César. O povo amava Júlio César. O povo sai às ruas. Vamos incendiar o Capitólio. Vamos matar os senadores. Um por um, os assassinos de César. Nesse momento ganha força a figura do general Marco Antônio. Marco Antônio, braço direito de Júlio César, o grande amigo de César. Marco Antônio era o único que a plebe, nesse momento, aceitava a liderança. Marco Antônio era a figura que a plebe assemelhava a Júlio César. E Marco Antônio sabe do poder que ele tem nas mãos. Ele sabe que ele controla a plebe. E o Senado também sabe. Os patrícios também sabem. Então Marco Antônio vai até os senadores. Senadores, vocês mataram César. O povo está aí fora. O povo quer matá-los. Eles querem incendiar o Senado. Oh, Antônio, é verdade, nós sabemos. E agora? É o seguinte... Eu domino a plebe, domino o exército. Eu quero poder em minhas mãos. Ou vocês me dão o poder, ou eu solto a plebe. O Senado não tinha escolha. Não tinha escolha. Ou aceitava essa imposição de Marco Antônio, ou seria seu fim. Mas o Senado também sabe articular. Tudo bem, Marco Antônio, nós lhe daremos o poder, mas não sozinho.
com mais 2. É por isso que é formado o segundo triunvirato. A ideia do Senado não era ter o segundo triunvirato, era acabar ali com os poderes de César e recuperar o poder para o Senado e para os patrícios. Mas para não deixar Marco Antônio governar sozinho, o Senado formou um segundo triunvirato. General Lépido. Vamos ao que interessa? General Lépido. Enfraquecido, general menos poderoso dos três, quando o bicho começou a pegar, afastou-se do poder. Disse a famosa frase: espera aí que minha mãe está me chamando. Tá? Se afastou do poder. A briga vai ser entre 2 gigantes. Os outros triunviros. General Marco Antônio, que vai administrar a parte oriental de Roma. Inclusive casou-se com a Cleópatra, teve filhos com ela. Tá? E o Caio Otávio, outro gigante, sobrinho de César, talvez até o sucessor de César, tá? Na ditadura ali vitalícia hereditária que César queria, tá bom? Ou seja, 2 gigantes, o sobrinho de César, Caio Otávio, grande general, articulador político, e o grande amigo de César, o general Marco Antônio. Novamente, briga civil-militar. É guerra de novo, é romano matando romano. Exército de Otávio contra o exército de Marco Antônio. Só que Otávio era muito articulador. Não espalhem por aí. Mas o Otávio, ele inventou um testamento falso que Marco Antônio estaria separando o Oriente do Ocidente. Então, dessa forma, Marco Antônio seria um traidor. Porque estava deixando o Oriente em testamento para seus filhos com a Cleópatra. Logicamente, com o testamento falso. A história descobriu, né? Tá? É fato, descobriu depois. Mas no momento não. Então, para os senadores, para os romanos, com a descoberta desse testamento, Marco Antônio era um traidor. Marco Antônio quer separar o Oriente do Ocidente. Justamente a parte mais rica, o Oriente. Então, com isso, Caio Otávio consegue ter o apoio também dos patrícios. Atrai o apoio dos patrícios para o lado dele. Então, fortalece mais o seu exército. Então, no ano de 31 a.C., Caio Otávio, na batalha de Áquio, derrota Marco Antônio. Marco Antônio volta para o Egito, onde acaba morrendo alguns anos depois. Dessa forma, Otávio torna-se o único senhor do mundo romano. Otávio passa a governar Roma. O Senado aprendeu a lição. Não dá para matar Caio Otávio como matamos César. Otávio tem ainda mais poder que César. Otávio controla o exército, controla a plebe. O Senado percebeu, é melhor aliar-se a alguém mais forte do que nós, do que lutarmos contra ele. E, logicamente, Otávio também sabia disso e vai pressionando o Senado. Então, o Senado, aproximando-se a Otávio, vai concedendo-lhe uma série de títulos. Por exemplo, Imperator. Imperator não é imperador. Imperator é comandante de todas as legiões romanas. Imagina, todas as legiões romanas, cada legião tinha 6.000 soldados, depois passou para 10.000. Então, e cada legião tinha o seu general. Então você imagina as centenas de legiões romanas, soldados, nas mãos de uma só pessoa, do Caio Otávio. Título de Príncipe Senatus, governante do Senado. Título de Pontífice Máximo, chefe da religião. Ô louco, prof. Então, Otávio tem tudo. Comanda o Senado, comanda o Exército, comanda a religião. Mas falta uma coisinha. No ano de 27 antes de Cristo, o Senado concede a Otávio o título de Augusto, o título de divino. Augusto é ser elevado a Deus. Caio Otávio torna-se Augustus, torna-se um Deus. E é justamente esse título que marca o início do Império Romano. Porém, isso nós veremos na próxima aula. Pessoal, amantes da história, um beijo para todos
e bora ser feliz nessa vida, que é isso que vale a pena. Até Roma Império.